Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 27 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E o tema do episódio de hoje é: haja como se o seu filho fosse seu melhor cliente. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar rapidamente. E se você está assistindo no replay, pode passar adiante se você já me conhece. Pode avançar um pouquinho. Eu sou uma mãe comum, uma pessoa comum, que conseguiu educar 3 filhos de uma maneira legal e deu certo. Como é que eu falo assim que deu certo? Como assim, Kátia, deu certo? Eu vou explicar. Hoje os meus 3 filhos são adultos e a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laura tem 18 anos. Eles estão prontos para enfrentar a vida lá fora. Por isso que eu digo que a educação que eu dei deu certo. Eles estão com a bagagem pronta, com a mochila recheada, repleta de princípios e valores de boa conduta. Agora, eles já sabem escolher as opções certas. E é lógico que eles não são perfeitos. Meus filhos não são perfeitos, muito menos eu, mas eles se tornaram 3 adultos especiais, sem falsa modéstia. E eu sou uma pessoa comum que sempre trabalhou fora, mesmo assim conseguiu dar atenção para os filhos. Que mesmo separada com 3 filhos pequenos, conseguiu fazer atividade física, conseguiu ter uma alimentação saudável, conseguiu ter uma casa alegre, sem gritos, sem bater nos filhos, sempre resolvendo tudo na base da conversa. Qual foi o resultado disso? Foi uma relação de cumplicidade com os meus filhos. Uma relação de admiração mútua, de respeito com as características de cada um, de cada filho. Cada filho é diferente. Se você quiser saber como eu comecei esse projeto, Kátia Ebert, mãe de 3, ou como eu encontrei esse meu propósito de vida, tem um vídeo que eu gravei no YouTube que tem o título assim, episódio número 1 da série Mães e Pais Expert. Aí o título diz assim: de mãe inexperiente, faixa branca, entre parênteses, a mãe expert, faixa preta. E sobre o assunto de hoje, haja como se o seu filho fosse seu melhor cliente. Eu vou anotar aqui, eu vou escrever aqui nos comentários. Aqui, haja como se o seu filho fosse o seu melhor cliente. Essa é uma metáfora que eu vou explicar para vocês. Cliente. Certo, agora eu vou... Ai, olha a Mari. Ai, Mari, linda, tudo bem? Já assistiu vários vídeos. Coisa boa, Mari. Como é que tá o filhote? Fixado. Fixei comentários. Olha só. Olha só essa analogia sobre agir como se os filhos fossem os seus melhores clientes. Podemos usar essa metáfora para analisar o nosso relacionamento com o nosso filho. Qual é o objetivo de uma empresa? É ser lucrativa, próspera e que não entre em falência, certo? Quando temos uma empresa, cuidamos muito bem dos nossos clientes e do nosso melhor cliente, então. Cuidamos muito melhor. E também do nosso fornecedor mais importante. Também é vital na empresa, certo? Merece atenção especial e dedicação.
De acordo com essa metáfora, considere que o seu filho é a sua família e a sua casa é a sua empresa. Para que dê certo essa analogia, pense dessa maneira, certo? Esse exemplo que eu estou usando. Quando o empreendedor vira empresário, ele vai ser, ele nunca teve uma empresa, ele vai ser um empresário de primeira viagem, vai ser um empreendedor de primeira viagem. Vai ser a primeira vez e podemos comparar com um pai e uma mãe de primeira viagem. Nesse caso, essa empresa, para ter um lucro, ela vai precisar vender um produto para vencer, para se manter. Então, e para vender é necessário ter clientes. E para que essa empresa não entre em falência, é necessário manter esses clientes satisfeitos, sempre comprando e indicando a sua empresa para outras pessoas. E podemos considerar nesse caso que para manter os nossos filhos felizes, bem resolvidos, satisfeitos em fazer parte da família que pertencem, precisamos manter o relacionamento ativo e saudável. E da mesma maneira que precisamos manter os nossos clientes fidelizados. Podemos considerar uma falência quando o filho não interage mais. Quando esse filho não interage mais com os pais, com os irmãos, com os amigos, quando um filho demonstra falta de interesse em estar na companhia dos pais, quando apresenta sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, quando quase não conversa mais, não participa dentro de casa, quando começa a andar em más companhias, quando começa a usar drogas e começa a beber exageradamente em todas as festas que vai. Muitas vezes, quando chega nesse ponto, é porque não estamos mais sabendo nada da vida deles. Já não temos mais intimidade para chegar nesse filho e conversar. Está na beira da falência. A relação está na beira da falência. E muitas vezes o pior pode acontecer e não tem mais volta. Mas quando existe uma esperança, existe confiança e força de vontade, sempre vale a pena resgatar a saúde dessa empresa ou desse relacionamento com seu filho. Para isso, precisamos de uma dedicação especial. Assim como quando as empresas contratam consultorias que fazem auditorias para analisar os pontos que precisam ser ajustados e corrigidos, nesse processo, no relacionamento entre pais e filhos também. Então, junto disso, é necessário ter consciência que é preciso buscar ajuda profissional. É necessário estudar, é necessário fazer testes com algumas alternativas, até perceber que a relação está melhor. Imagina sempre uma empresa, um cliente e o seu filho. Quando uma empresa está saudável, tendo lucro e sucesso, os seus clientes estão satisfeitos e fazem propaganda positiva do seu produto ou serviço para as pessoas. Podemos comparar um filho quando está feliz. Ele se relaciona alegremente com todos ao seu redor. E fala para os seus amigos que tem uma boa relação familiar. A trajetória profissional de uma empresa não é estática, sofre interferências externas e também precisa acompanhar a evolução do mercado. Pois, numa crise, vocês já devem ter escutado isso, numa crise, quem se sai melhor não é aquele que é mais inteligente ou mais forte, e sim aquele que melhor se adapta a mudanças. Essa frase é bem conhecida e é muito verdadeira. Para isso, os seus gestores
precisam se atualizar constantemente, estudando sobre novas tendências, novas tecnologias, estudando como adaptar essas novas tecnologias na sua empresa. E podemos comparar com os nossos filhos, pois as fases que os filhos passam também não são estáticas. Portanto, necessitam acompanhamento constante. E para poder estar presente nessas diferentes fases que os nossos filhos passam, precisamos estar sempre conversando, sempre participando da vida deles. Nós precisamos sempre estar nos atualizando com as necessidades do momento que esse filho está. Pois o nosso papel em relação aos nossos clientes é resolver os problemas dos clientes, certo? E o problema deles com os nossos filhos e os problemas dos clientes. Nós precisamos resolver os problemas dos clientes. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Então, essa analogia se encaixa em praticamente tudo. Não é diferente. Pois o nosso papel é dar suporte, educação, orientação, para que os filhos tenham base suficiente, para que eles possam tomar as decisões certas, de acordo com o que eles querem para o futuro deles. É claro que, assim como na relação da empresa, existem clientes... É claro que, assim como na relação empresa-clientes, existem critérios a serem seguidos, desde o preço que o cliente paga pelo produto ou o serviço, até algum possível contrato que deva ser assinado entre ambas as partes. A relação entre pais e filhos também deve ter acordos e critérios, pois assim como os pais devem prover o amor, o sustento dos filhos, dar carinho, educação, apoio, bons exemplos de caráter, integridade, perseverança, disciplina, otimismo. Essas seriam as obrigações dos pais. Os filhos também têm uma parte importante nessa relação. Então, cumprindo com as obrigações básicas que são, os filhos teriam uma parte importante que seria cumprir as obrigações básicas que são obediência, dedicação, responsabilidade nos estudos, agir com gentileza com as pessoas ao redor em geral, pois todos merecem ser tratados com gentileza. Desde as professoras da escolinha, do colégio, da faculdade, os colegas, os amigos, os irmãos, enfim. Com todas essas regras básicas, fica mais fácil ter um bom resultado. E essa relação tem uma grande probabilidade de ter o maior sucesso. Eu espero que, falando essas coisas, demonstrando todo esse aspecto, fazendo essa comparação, eu espero ter ajudado você a entender a importância que existe no acompanhamento do dia a dia com seu filho, mesmo sendo um bebezinho, mesmo sendo criança. A dedicação de um pai e de uma mãe é a mesma, independente da idade, desde que está na barriga. Então, a importância que existe no acompanhamento do dia a dia com seu filho. O meu objetivo com esse vídeo, com essa live, é despertar em você o interesse em se empenhar para que a relação de vocês seja lucrativa, positiva, transparente, saudável. Porque existem relacionamentos tóxicos, né? Existem famílias
disfuncionais, né? E quando os filhos são pequenininhos, a gente não consegue interagir, conversar, discutir, pegar um tema e elaborar esse tema. Mas quando os filhos crescem, a gente consegue interagir. Porém, quando os filhos são pequenininhos, eu fazia muito isso de conversar demais com eles. Eu conversava demais com eles. Muitas vezes eles não respondiam, não interagiam. Mas eu sempre considerei eles, eu sempre considerei eles mais capazes do que eles mesmos. Por exemplo, eu achava que eles eram capazes de cozinhar, de fazer uma sobremesa junto comigo. Eles sempre se envolveram junto comigo, na cozinha, em tudo, sabe? E era engraçado porque quando eles iam passar o fim de semana nos pais, eles não podiam fazer, por exemplo, um almoço, não podiam fazer alguma coisa, porque os pais achavam eles mais infantis. No entanto, que foi lá em casa que eles primeiro pararam de tomar mamadeira. E eu dizia, vocês já estão grandinhos para ficar tomando mamadeira, né? E eles diziam, eu tomo lá no pai, mãe, entendeu? Então, essa situação assim, não que eu ache que o ideal é tratar os filhos como adultos e maduros, não, cada fase é uma fase, a criança tem que ser muito criança, tem que brincar muito, é muito lindo ser criança e brincar. O que eu digo assim, é a consideração, sabe, com o filho, é conversar com o filho, respeitar a opinião do filho, sabe? Por exemplo, desde criança, desde que eles eram crianças, eu converso questões do tipo assim, aonde vocês preferem tirar férias? Esse tipo de coisa, entende? A gente combinava junto, a gente conversava junto e eles eram pitoquinhos. O que mais vocês gostam de fazer? Então, muitas vezes, a prova que os pais achavam eles mais infantis do que eu, digamos assim, eu perguntava, onde é que vocês vão passar férias com o pai, né? E aí eles diziam, não sei, mas a gente vai viajar. Então, eles nem sabiam onde era, entende? E aqui em casa, a gente discutia isso junto. Então, é muito louco isso, porque a gente, muitas vezes, menospreza a capacidade e o poder que o filho tem, a autoconfiança, a autonomia que o filho tem para fazer um lanche sozinho, para tomar um banho sozinho. Muitas vezes tem filhos de 5, 6 anos que o pai dá banho junto, que sabe? Então, a minha dica para você é ir dando autonomia para esse filho se sentir mais confiante nas pequenas coisinhas, sabe? Então, assim, conversando, participando. Dar autonomia não significa deixar o filho de lado, socar dentro do banheiro, do box, para ele tomar banho sozinho e eu não tô nem aí. Não é essa a questão, sabe? Muitas vezes os pais e as mães fazem tudo pelos filhos, fazem o lanche pelos filhos, né? Dão banho, lavam tudo, do dedo do pé até o cabelo, ou sei lá, coisas desse tipo, e não conversam, não se dedicam para saber o que está passando na cabeça desse filho. Então, tem todas essas questões. Cada idade é diferente, cada filho tem uma personalidade diferente. Cada dia existem muitas oportunidades de ensinar para os nossos filhos os princípios básicos de integridade, honestidade, gentileza. Às vezes, num bate-papo, a gente pode perceber que esse filho foi malvadinho com algum colega da escola. E aí é uma oportunidade para corrigir, para dizer, mas por que, filho? Porque, sei lá, ele não quis me emprestar tal coisa. Aí já é uma oportunidade para trabalhar empatia nesse filho. Mas tu tem que pensar o que ele podia estar pensando e sentindo para ter feito aquilo. E cada situação é uma oportunidade para a gente trabalhar
algum princípio, algum valor, né? Como a verdade, a solidariedade, né? Muitas vezes a gente percebe, eu não emprestei tal coisa pro coleguinha, mas por quê? Porque não. E aí a gente conversa. Filho, precisa pensar uma coisa. Tem algumas vezes na vida que pode ser tu precisando de alguma coisa. E aí, e se teu colega pensar assim como tu tá pensando, de não emprestar? Sei lá, alucinei aqui alguma ideia. De repente pode ter, pode ser qualquer assunto, né? De repente pode ser qualquer situação. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais a gente conversa com os filhos, quanto mais a gente interage com os filhos, mais oportunidade nós temos de ensinar para os filhos os valores, os princípios. Então, assim, muitos pais são empresários. E aí, quando eu falo, haja como se o seu filho fosse o seu melhor cliente, já acende uma luzinha. Como assim melhor cliente? Então, o melhor cliente, ele precisa ser fidelizado. Para ele ser fidelizado, ele precisa ser tratado bem, não só na hora da compra, mas precisa ter um momento em que teve um feedback, e esse cliente, se ele comprar de novo, é o ideal, e por aí vai. E o filho é a mesma coisa, sabe? A gente precisa estar tendo um constante acompanhamento com o filho nas diversas fases. A mesma coisa uma empresa. Uma empresa, ela precisa estar sempre antenada com lançamentos, com novidades no ramo do produto ou do serviço que essa empresa produz, né? Precisa estar sempre antenada. Então, o que acontece? Com o filho é a mesma coisa. E muitas vezes a gente deixa meio ali, vai assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, como a gente não estudou para ser um bom pai, uma boa mãe, a gente não tem essa cultura de que a gente precisa estudar, a gente precisa entender como é que funciona a cabeça dos filhos em alguns momentos, em algumas situações, Então, a gente precisa, às vezes, acompanhar alguma pessoa que tem experiência, muitas vezes um psicólogo, muitas vezes um filósofo. Então eu sempre dou dicas aqui nos meus vídeos de pessoas importantes, interessantíssimas para acompanhar, que produzem muito conteúdo gratuito na internet, no Instagram, no Face, no YouTube, né? Por exemplo, o Léo Fraime, o Roberto Chinechique, o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, todas essas pessoas que eu tô falando, Brené Brown, que escreveu o livro sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um elo fantástico entre pais e filhos. No momento que nos tornamos vulneráveis com o filho, nós estamos mostrando para esse filho que somos humanos. No momento que a gente demonstra para o filho uma fraqueza, uma sensação, um descontentamento com a nossa própria vida, a gente está mostrando para esse filho que nós somos reais e verdadeiros. É legal esse filho imaginar que o pai e a mãe são super-heróis. Ok, tudo bem. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse filho vai ver que nós não somos super-heróis, que nós somos seres humanos, factíveis de erros. E no momento em que a gente é vulnerável, que a gente conversa, quando os meus filhos eram pequenininhos, muitas vezes tinha situações assim que as babás pediam demissão do dia pro outro, assim, amanhã eu já não veio mais. Ou no dia não vinha, eu ficava esperando para sair para trabalhar e os pintinhos dormindo, ou enfim. E aí não vinha, eu ligava, às vezes não atendia, então eu não sabia o que fazer. Já aconteceu algumas vezes comigo. Então assim, já eu me lembro que teve vezes assim que eu chorei de tristeza, de pavor, o que eu vou fazer agora? E os filhos em volta, mãe, o que é? Olha, mãe tá triste por ter umas coisas aí dando errado, mas vocês podem ter certeza que a gente vai conseguir.
a mãe está enfrentando aí umas situações complicadas. Então, quer dizer, eles não tinham idade para eu falar que a babá foi embora, que agora como é que eu vou fazer, eu tenho que pegar os filhos e distribuir na casa de pai, na casa de vó, na casa de vô, entende? E então isso é complicado, não é nem o fim do mundo, não é nem o fim do mundo, mas no momento em que a gente se mostra vulnerável para um filho e a gente se abre, a gente está demonstrando para aquele filho que a gente confia nele e que ele é merecedor dessa confiança, que ele é merecedor desse desabafo. O que vai acontecer? Isso é um exemplo. No momento em que um filho percebe isso, vai ser instintivo, a gente vai estar acionando o gatilho da reciprocidade nesse filho. Então, vai ser recíproco desse filho que ele também desabafe contigo. Então, quando muitos pais dizem, tu não me fala nada da tua vida, não é assim que a gente vai conseguir que um filho desabafe alguma coisa da vida. Cada filho é de um jeito. Aqui em casa, a Thaís conversa bastante, já a Laurinha é mais fechada. Então a Laurinha, para ela falar alguma coisa, ela tem que estar assim, no local correto, na situação correta, sabe? Tem que estar tudo ok. O Bruno é tranquilo, se eu perguntar, e aí filho, o que tu anda fazendo, isso e aquilo, ele fala tranquilo assim. Mas se eu não pergunto, muitas vezes ele não fala. Então cada filho é de um jeito, cada filho tem uma personalidade. Então, se a gente imaginar que nós precisamos ter um acompanhamento constante com as fases do nosso filho, assim como nós devemos nos preocupar com os nossos filhos, no sentido de que os nossos filhos podemos comparar com os nossos melhores clientes, a gente muitas vezes vai dar mais atenção para os filhos, respeitando e imaginando que aquilo é muito precioso. Aquela situação ali é muito preciosa. E não simplesmente deixar passar um dia, deixar passar e depois é outro dia, depois é outro dia, depois é outro dia. Não, a gente precisa se conscientizar que a gente precisa entrar no universo dos filhos. Assim como a gente também analisa o melhor cliente, a gente analisa o mercado, a gente analisa a empresa, como a minha empresa está, a gente pesquisa novas tendências de mercado, novas tecnologias para implantar na empresa. Então seriam novas fases dos nossos filhos, né? A gente imagina que quando o filho ele não está mais interagindo com a família, quando esse filho ele não gosta mais, quando esse filho ele não tem mais prazer em interagir com a família, é uma situação em que podemos perceber que já está à beira da falência esse relacionamento. Então, quando eu digo conecte-se com seu filho antes que seja tarde, e quando eu digo eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde, é isso que eu tô falando. Quando eu falo isso, é para você mãe, você pai que tá me assistindo agora, parar e pensar: como eu estou reagindo com meu filho? Como eu estou agindo com meu filho? Será que eu tô conversando o suficiente com meu filho? Será que eu estou entendendo as dificuldades que o meu filho passa? Será que eu estou sendo um pai e uma mãe suficiente para esse filho? Será que eu estou dando o valor que ele merece dentro de casa? Então, é importante pensar isso, e é importante a gente ter consciência que esse filho,
ele precisa ter a posição dele dentro de casa como filho. E aí a hierarquia existe e ele sim deve respeito, obediência a nós, pais e mães. Porém, esse respeito e essa obediência devem ser seguidos, executados por admiração a nós. Não por intimidação. Nós devemos ter uma autoridade com os nossos filhos, não exercendo o autoritarismo, com grito, com violência, intimidando o filho. A gente precisa imaginar que esse filho, uma hora, ele vai precisar seguir a vida lá fora. Ele vai precisar ter base sólida para tomar decisões sozinhos, quando ele não for mais criança, quando ele for adulto. E quantos princípios e valores eu ensinei para esse filho? A gente precisa parar para pensar nisso. Sabe aquela coisa assim, tu não vai, por que tu não vai? Por que não? Mas todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. Não é assim que se educa um filho. Porque sim, porque não. A gente precisa explicar o porquê das coisas. A gente precisa explicar o porquê das coisas e dar oportunidade para esse filho defender o que ele quer nos convencer que ele está pedindo. Antes de dizer porque sim, porque não. Filho, a mãe não gostaria que tu fosse em tal lugar por tal e tal motivo. O que tu falaria para a mãe para convencer a mãe com os teus argumentos, porque tu conhece isso que tu tá me pedindo, tu acha que isso que tu tá me pedindo é uma coisa legal, que vai ser bom para ti. Defende uma tese para mim, defende os teus argumentos, te expressa de uma maneira em que eu, mãe, que te amo e te protejo, eu vou ficar em casa segura de que tu estás indo num lugar que vai ser bom para ti, que vai te trazer coisas boas e que vai te acrescentar. É diferente do que dizer porque sim, porque não. Não vai porque não. Mas minha amiga vai, mas tu não é tua amiga e ponto final. Não é assim, gente, sabe? Não é assim. A gente precisa ter consciência que a gente precisa conversar com os filhos. E conversar dá trabalho. Olha o que a Lívia falou, muito importante isso, aqui em casa sempre foi assim. Lívia, eu sei, a tua mãe é maravilhosa contigo, já vi vocês duas juntos. E olha como é importante todos esses valores que tu traz, né, Lívia, da tua infância, da tua relação. E isso aí não tem nada a ver com renda, nada a ver se mãe e pai é separado, não tem nada a ver, sabe? Para vocês terem uma ideia, os pais, o pai da Thaís, do Bruno, e o pai da Laura não fazem atividade física. E até, pelo que eu sei, não se alimentam muito saudável não, tá? Agora faz um tempo que eu não converso com eles. Mas isso não foi empecilho para os meus 3 filhos fazerem atividade física. Os meus 3 filhos fazem atividade física. Os meus 3 filhos se alimentam saudável. E eles amam os pais deles. Eles admiram os pais deles. E eu, com os meus exemplos de vida, com os meus discursos, com as minhas dicas, com o meu resultado físico mesmo, sabe? Eu acabei mostrando para eles, porque os nossos filhos não são bobos, eles acabam vendo, né? Eles enxergam. Poxa, minha mãe vai fazer 50 anos esse ano. O que ela faz para estar assim bem? Ativa, saudável, faceira, com peso ideal, ela surfa. Quando eu tiver 50, 60, 70, eu vou querer também estar assim. E eu vou fazer. Isso se esse filho já não faz, né? Então, muitas vezes a gente não consegue ir explicando com palavras para que os filhos sigam nossos exemplos. Só vai ser com exemplo mesmo.
só com exemplo mesmo. E a Judite entrou agora, né, Judite? Eu tô falando que o importante é dar os exemplos para os filhos. E a Judite, que é coaching, vai saber isso que eu tô falando. Eu já tô até encerrando a live, Judite, mas a ideia é fazer com que um pai e uma mãe imaginar que o filho é o melhor cliente. E aí, imaginando que é o melhor cliente, o que ele vai fazer? Vai fazer analogia, comparação de empresa-cliente, filho, pais e filhos. Então, no momento em que tu identifica que essa empresa não pode entrar em falência, essa empresa, para não entrar em falência, o que ela precisa? Ela precisa ter vendas. Para ter vendas, ela precisa ter clientes, certo? E para ter cliente, essa empresa precisa fidelizar os clientes. Se a gente comparar isso com um filho, esse filho, ele precisa se sentir feliz em participar dessa família, certo? Esse filho precisa querer conversar, querer participar com os pais, querer fazer uma viagem junto com os pais, querer, enfim, sabe? Então, isso é o termômetro de um filho que encara aquela família como uma família de sucesso, como uma relação de sucesso, entende? E qual seria a falência de uma relação de pais e filhos? Seria um filho que não conversa, um filho que não interage, um filho que tá consumindo drogas, um filho que tá indo mal na escola, um filho que está demonstrando características de depressão, de ansiedade, um filho que sai para fazer festa e bebe sempre exageradamente. Esse filho está à beira da falência e isso pode ser irreversível, pode não ter mais volta. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente identifica isso, é a mesma maneira, é a mesma situação, é o mesmo momento quando uma empresa identifica que as vendas não estão bem, que está tendo prejuízo, que está à beira da falência. O que muitas vezes a empresa que pode faz? Chama uma consultoria, chama um coach, né? Chama uma consultoria para analisar os pontos que precisam ser melhorados. E para isso, essa empresa, esse gestor, ele vai chamar um profissional que conhece o assunto, ele vai chamar um profissional que tem sucesso naquilo que ele está buscando, certo? Então, por exemplo, eu sempre penso, não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada, né? Então eu penso assim, quando alguém vai buscar ajuda, conselho, né, tem que ver o histórico daquele site, daquele coach, tem que ver como é que o que ele teve sucesso, né? Qual é o resultado que ele tem na prática como legitimidade, certo? Então, essa empresa, ela chama o consultor, chama uma consultoria que vai fazer uma auditoria, e um pai e uma mãe como é que faz? Ou procura ajuda psicológica, ou vai ler sobre como educar um filho numa situação tal e tal. Tem muitos profissionais de muita categoria. Eu tava falando antes, né, Judite? Eu tava falando antes que tem profissionais aí que os pais e as mães podem buscar ajuda. Os meus vídeos, eu tenho muitos vídeos que ajudam em várias situações. E aí, pelo título, dá pra olhar. Porém, tem profissionais que são psicólogos, psiquiatras, tem profissionais que são médicos, que dão muitas dicas sobre relacionamento entre pais e filhos. Tem o Léo Freiman, tem o Roberto Chiniachik, tem... quem mais? Tem... e já me ajudaram muito, a Judite falou que esses profissionais ajudaram muito ela. Então, quando o pai identifica que a relação entre pais e filhos está beirando a falência, é hora dele se conscientizar e tentar resgatar, eu não gosto dessa palavra, se conscientizar e resgatar essa relação. Como? Parando, pedindo ajuda de quem está no lado de fora. Quem está do lado de fora analisa a situação sem o envolvimento emocional.
Se a gente vai ler algum artigo, alguma coisa, a gente lê, a gente vê um vídeo e a gente aplica aquela dica que a gente está vendo no vídeo, sabe? Por exemplo, o material, os livros da Brené Brown são maravilhosos. Ela tem teses e tem um livro sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um elo fantástico entre pais e filhos. E aí tem vários outros profissionais que dão dicas, viu, Judite? Está falando, seus vídeos já me ajudaram muito. Obrigada, Judite, pelo reconhecimento. Como é que tá aquela princesa linda? Ai, é linda essa tua filha. E o que acontece? Esses profissionais, é a hora da gente procurar orientação profissional e a gente, então, seguir algumas dicas que eles dão. Na verdade, não foge muito do que a gente sempre escuta por aí, né? Analisar o que está acontecendo, ter um objetivo. O que eu quero? Eu quero que meu filho seja uma pessoa segura, eu quero que meu filho seja uma pessoa feliz. Como que? E aí é aos pouquinhos, sabe? Quando a gente vê uma meta muito grande e ela parece inatingível, a gente precisa fracionar essa meta. Então, dia a dia, a gente vai pensando, o que eu posso fazer com o meu filho, falar com o meu filho hoje, como eu posso me doar para o meu filho, porque a gente normalmente, né, muitos pais, ai, que criança bagunceira, ai, que filho que não ajuda em nada, não lava uma louça, não lava isso, não lava aquilo. Muitas vezes eu percebo assim, sabe, mães e pais só reclamando. Mas e o outro lado, sabe? Eu posso falar por experiência própria. Quando a gente primeiro oferece amor, carinho, respeito, olho no olho, dedicação, a gente aciona o gatilho da reciprocidade com os nossos filhos. Assim como numa empresa, quando o colaborador está trabalhando, ele não chega pedindo aumento. Ele trabalha, ele faz a função dele e depois ele ganha por merecer um aumento ou alguma coisa, alguma vantagem. Assim também é com o cliente. Então a vida é simplesmente a gente colhe o que a gente planta. Então tem um vídeo que eu gravei, você tem o filho que você merece. Você tem o filho que você merece, assim como o Brasil tem os políticos que merecem. Então, olha a Alemanha, olha outros países como é que estão, e olha, são países muito mais antigos, se for parar para pensar, tem um monte de coisa envolvida, certo? E a corrupção, gente, também aparece dentro de casa. No momento em que a gente não é correto com o nosso filho, no momento que a gente não respeita o nosso filho, no momento em que a gente, ao invés de dizer, filho, eu não quero que tu faça tal coisa, por isso, isso é uma educação completa, não é um autoritarismo, a gente está fazendo com que esse filho tenha princípios, tenha valores. Então é dentro de casa, se todos esses políticos que fazem tanta corrupção por aí tivessem uma educação com princípios e valores de integridade, de honestidade, transparência, clareza de ideias. Gente, a gente precisa ter clareza de ideias desde que os filhos são pitoquinhos. Né, Judite? Eu não sei se tu tá aqui ainda, mas quando tu teve clareza de ideia com a tua filha, na hora de fazer ela dormir e tal, ela dormiu direitinho, não foi? Então, filha, a mãe precisa que tu durma, a mãe vai ficar ali de longe te cuidando, a mamãe é adulta, tu é criança, então precisa dormir cedo, a mamãe ainda vai trabalhar, então assim, a mamãe amanhã vai brincar contigo, agora é hora de criança tá dormindo. Ó, a Judite falou que mudou completamente. É que as crianças não sabem como reagir, mas se a gente tem clareza de ideias e amor no coração, não tem erro, gente. Não tem erro. Sabe? E eu, para finalizar, eu queria dizer assim, ó, que eu espero ter ajudado vocês a entender a importância, eu até anotei aqui, a importância que existe no acompanhamento do dia a dia com o seu filho, despertando em você o interesse, em você se empenhar para que a relação de vocês
seja lucrativa, como se fosse numa empresa, positiva e transparente. Olha, a Judite falando, ela tem 5 aninhos e parece que ela me entende como uma mocinha, depois dos seus aprendizados. Judite, tu não vai me fazer chorar aqui nessa live, né? Obrigada! Coisa linda! Gente, isso é muito legal, eu amo fazer isso. É isso aí, nosso tempo está terminando, eu agradeço quem ficou até aqui. Se fez sentido para você essa live e se você teve algum insight, deixa um comentário, eu vou tirar uma foto, eu vou colocar no meu feed agora. No Facebook vai ficar gravado. E espero o teu insight e o teu comentário na foto que eu vou postar daqui a pouquinho da live. Beijo, tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.